Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Daniel, estamos começando mais um episódio do Interesse Podcast e hoje nós vamos conversar sobre um assunto essencial da vida cristã, que é como fazer um devocional. E eu quero, através dessa conversa, passar ferramentas práticas, simples e diretas para você começar a aplicar na sua vida devocional com Deus, no seu dia a dia, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado por esse episódio, amém? Bora para cima! Vamos lá então, pessoal, para o nosso episódio. Hoje nós vamos conversar sobre devocional. Isso mesmo, é um tema assim muito importante para a vida cristã. Muitas pessoas me perguntam, sobre como fazer devocional, como eu posso crescer na minha vida de devoção ao Senhor, o que eu devo fazer no meu devocional. E hoje vou trazer aqui respostas claras, diretas para você, amém? Antes de nós entrarmos aqui em 4 pontos muito importantes do devocional, quero falar rapidinho que o devocional é algo assim primário, é algo fundamental, algo base da sua vida cristã, que é aquele momento que você vai separar para você ficar a sós com Deus, onde você vai ter um momento ali de buscar a presença de Deus, onde você vai conhecer mais a Deus, você vai ser conhecido no Senhor, você vai ser transformado em seu caráter, o seu coração, a sua mentalidade. É um momento de intimidade com o Senhor, é um momento de falar com o Senhor, é um momento de ouvir a voz de Deus. Então é muito importante você entender que o seu devocional, esse tempo a sós com Deus, onde você entra no seu quarto, enfim, a gente vai falar sobre isso, deve ser algo inegociável na sua vida e algo diário, algo constante. Não deixe de fazer o seu tempo devocional. Amém? Não tem como nós termos uma vida cristã se nós não, entre aspas, gastarmos tempo na presença de Deus, tempo com a palavra, tempo para ouvir a voz de Deus. Então, entenda que esse é um assunto extremamente importante para nós, amém? E eu quero passar aqui 4 pontos para você fazer um devocional, amém? São 4 pontos que eu uso e não necessariamente que você precisa aplicar nessa ordem que eu vou estar falando. Enfim, nós também precisamos entender que o tempo devocional não precisa e não deve ser algo religioso. Deve ser sim uma disciplina. Você deve praticar todos os dias, mas quando você pratica isso todos os dias, essa disciplina, você cria prazer em estar buscando a presença de Deus, amém? Então entenda, não é uma receitinha que eu estou passando para você. São princípios deixados por Deus, o que a palavra de Deus nos deixa, que é a maneira que nós devemos buscar o Senhor. Então eu vou passar esses 4 pontos para você ter um pouquinho mais de entendimento e você começar a aplicar aí no seu dia a dia, amém? Vou passar também coisas que eu uso aqui no meu dia a dia, dicas importantes, enfim, a gente vai gravar outros episódios também sobre isso, outros conteúdos, mas vamos começar com esses 4 pontos, amém? Então, o primeiro ponto que a gente vai conversar é oração. Então, a partir do momento que você definir um horário do seu dia que é melhor para você estar buscando a Deus, você entrou num lugar calmo, sem barulho, sem distrações, você entrou lá, o que você vai fazer para você começar o seu devocional? Pelo menos é assim que eu gosto de fazer. E o primeiro ponto é oração. Então é o momento que você vai começar a conversar com Deus. O momento que você vai, de repente, fazer orações de agradecimento, você vai agradecer a Deus pela sua vida, agradece a Deus pelo amor de Deus, pela bondade, por quem o Senhor é em sua vida, por tudo que o Senhor faz, enfim. É o momento de você expressar, de repente, orações de gratidão, orações de confissão e arrependimento, de você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, confessar o nome de Jesus, pedir o sangue de Jesus. De repente você pode interceder para alguns propósitos específicos, orar por pessoas, expressar o seu coração diante de Deus, seus sonhos, seus projetos, mostrar no seu coração o que há de mal, pedir ao Senhor que o Senhor venha te ajudar nas suas fraquezas, nas suas ansiedades, enfim, é um momento de comunhão. E por que é importante a gente começar com oração? Muitas vezes a gente está agitado do dia, ou a gente não está preparado para esse ambiente santo, esse ambiente de se relacionar com Deus, e a oração é uma forma de você começar a ter contato aí com o Espírito Santo. Então você começa
não apenas falar com Deus, mas muito importante é também ouvir a voz de Deus, amém? Então, eu falo que oração não é um monólogo, não é só falar com Deus, mas é um diálogo. Você fala e você ouve a Deus. Então, coloque oração no seu tempo devocional. E uma dica que eu falo assim é, mas Dani, eu não sei o que orar. Faça uma lista de oração ou leia os Salmos. Salmos tem diversas orações que representam muitas vezes ali a alma ali do salmista diante de Deus, expressam os desejos do salmista diante de Deus. Então, use de repente os Salmos, a própria palavra para você orar, amém? Se você tem essa dificuldade do que orar, leia, ore a palavra de Deus, amém? Em sequência, a oração, eu sempre, como eu falei, eu sempre gosto de começar com oração, meu tempo devocional. A gente vai para um segundo ponto, que eu posso dizer que ele está dentro desse primeiro ponto, que é louvor barra adoração. Então, muito importante a gente entender que o Senhor é digno de receber o nosso louvor, nossa honra, nossa adoração, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que o Senhor é o nosso Pai, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é grande, enfim, Ele é o amor. Então, quando você entra na presença de Deus, quando você vai louvar o Senhor, você vai expressar a sua reverência a Deus, você vai responder o amor de Deus com o seu amor. Então, é muito importante você colocar momentos de louvor e de adoração, amém? Entenda uma coisa, talvez você não toque um instrumento, talvez você não tenha melhor voz e tudo bem. Eu lembro que quando eu comecei a querer me aprofundar nessa vida de devoção a Deus, eu não tocava nenhum instrumento, assim como violão, teclado, e eu comprei o ukulele e comecei a tocar o ukulele e comecei a adorar o Senhor ali da maneira que eu sabia, né? Fui aprendendo. Mas se você não é a pessoa da música, né? Você não é uma pessoa mais artística, eu quero passar aqui umas ferramentas práticas. Coloque uma playlist de louvor que você gosta. Coloque louvores que você gosta. Mas um parênteses aqui. Coloque louvores de exaltação ao Senhor. Louvores de clamor ao Senhor. Louvores de quebrantamento. Não foque em louvores que falam sobre o homem. Não, coloque louvores que exaltem a Deus. Porque o momento do louvor, o momento da adoração, é o momento que você vai expressar a Deus o seu amor, você vai expressar a Deus a sua reverência, você vai se entregar ao Senhor, entregar a sua alma, os seus sentimentos, suas emoções, a sua mente, o seu corpo, toda a sua força. Enfim, é expressar o primeiro mandamento a Deus. Então, se de repente, como eu falei, você não é a pessoa mais musical aí, use de ferramentas. Hoje tem aí no YouTube, enfim, talvez você não quer colocar músicas assim com letra, você pode colocar um fundo musical, um piano, um soaking, algo de meditação para você orar também, porque a oração também é uma forma de adoração a Deus, amém? Então, muito importante, eu gosto de começar assim, o meu devocional, seja com oração, seja com adoração. Então, muitas vezes eu vou simplesmente falar com Deus ali, às vezes vou estar orando em línguas, ou às vezes vou colocar algum louvor para estar entrando naquele ambiente de expressar a Deus o meu amor, amém? Então é muito importante você entender esses dois pontos, oração e adoração, que também podem ser feitas, enfim, por último, novamente no devocional, amém? Seguindo a oração, seguindo a adoração, nós entramos no terceiro ponto, que é a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia. E uma dica que eu já falo aqui de cara para você: leia a Bíblia de papel, né? Não use o celular nesse momento de devocional. Por quê? Porque se você usar muitas vezes a sua Bíblia no celular, o seu celular tem diversos aplicativos, diversas distrações, você recebe notificações e muitas vezes você vai perder o propósito que é ler a palavra de Deus, amém? Então pegue uma Bíblia, pegue um caderninho de anotação, amém? E busque nesse momento ler a palavra de Deus. Você fala assim, mas o que eu vou ler da palavra de Deus? Você tem vários tipos de leituras que você pode fazer. Você pode fazer uma leitura cronológica da Bíblia, começando aí por ordem que foi escrito. Você pode ler a Bíblia de capa a capa,
Gênesis, Apocalipse. Você pode ler livros isolados da palavra de Deus, né? Por exemplo, você vai começar a ler João, você pode começar lendo Gálatas ou Efésios, ou ler algum dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, enfim. Importante é você ter uma método que você vai ler. Ah, eu vou ler um capítulo por dia. Eu vou ler 3 capítulos por dia. Não que você precise se apegar a esse método, amém? Você não precisa se apegar a esse método, mas é importante você, quando você tiver um momento devocional, você ter em mente o que você vai ler. E não simplesmente falar, ah, Senhor, fala comigo. Aí você abre a Bíblia em qualquer parte e lê aleatoriamente. Às vezes funciona, já aconteceu comigo, mas tenha algo em mente o que você vai ler, tenha um estudo, né, específico do que você está aprendendo com Deus, amém? Então, nesse momento de leitura da palavra de Deus, é o momento que você vai conhecer o Deus revelado nas Escrituras. É o momento de você conhecer os atributos de Deus, conhecer o plano de Deus, conhecer a história do povo de Deus. É o momento de você entender aonde você está inserido nesse plano, você entender o caráter de Jesus, os mandamentos que você deve estar obedecendo. Você vai, nesse momento da palavra de Deus, ver onde você precisa amadurecer, onde você precisa melhorar, pecados que você precisa confessar. Você vai ter uma renovação do seu entendimento, você vai conhecer mais a Deus. Então, a leitura da Bíblia é fundamental. Gente, não existe tempo devocional se você não ler a palavra de Deus. Você fala assim, ah, mas eu oro, eu adoro o Senhor. Beleza, isso é importante. Mas se você não ler a palavra de Deus, que Deus você está orando? Que Deus você está adorando? Entendeu onde eu quero chegar? Então é importante você entender que através da leitura da Bíblia você vai conhecer a Deus e você vai ver aonde você precisa mudar, melhorar, onde você precisa se tornar um verdadeiro cristão, um discípulo, um seguidor de Jesus. Então, outra dica que eu passo aqui para você na hora da leitura da palavra de Deus é: tenha um caderno do seu lado. Para quê? Para você anotar o que mais chamou atenção, para você colocar o que você entendeu da palavra de Deus, para você de repente escrever orações, para você colocar atitudes práticas que você deve fazer a partir do texto que você leu. Amém? Então, é muito importante você ter um caderno aí de anotação, ou simplesmente grifar a Bíblia e a gente entrar, que agora estou falando no quarto ponto, que é a meditação. Então, a meditação, a partir do momento que você leu a palavra, você escreveu ali o que chamou a atenção, é o momento ali, através da sua mentalidade, você vai pedir ajuda do Espírito Santo. É claro, em todo momento você pede ajuda do Espírito Santo, mas nesse momento você vai meditar na palavra de Deus. E o que é isso? Você vai se esvaziar de tudo aquilo que não provém de Deus e você vai se encher da presença de Deus, se encher da palavra, se encher do poder, onde você vai ser tratado, curado, onde o caráter de Cristo vai ser aí, forjado em você, amém? Então é muito importante você ter esse momento de silêncio, de meditação. Então você leu a palavra de Deus, você vai refletir no que você leu. Sim, você escreveu, você anotou, você grifou, mas olhe novamente para aquele texto. Reflita sobre o que você escreveu. Peça revelação do Espírito Santo, amém? Então, muito importante você também ter uma rotina de meditar. E não apenas no momento devocional. Talvez você separou aquela 1 hora para buscar a presença de Deus. E isso é importante. Você ser exclusivo para Deus naquele momento. Mas nós temos 23 horas do dia. Nós temos uma vida comum. Nós temos o nosso cotidiano. Nós temos tarefas para fazer. E nós vemos na palavra de Deus, assim como eu falei lá no primeiro episódio do Interes Podcast sobre engajamento bíblico, nós temos que aprender a meditar dia e noite na palavra de Deus. Então você saiu ali do seu tempo devocional, você não acabou o seu relacionamento com Deus. Você vai continuar no dia pensando na palavra de Deus, o que o Senhor falou com você, o que você precisa aplicar, o que você está ouvindo do Senhor Jesus durante seu dia. Entenda que mais importante do que você ter um tempo devocional é você ter uma vida devocional ao Senhor. É você viver
para a glória de Deus. É você viver com a consciência que você deve ter um amor devoto ao Pai. Amém? Então, entenda isso. Não saia do seu lugar secreto, aí do seu quarto, da sua sala, ou enfim, no lugar que você escolha fazer o seu devocional e abandone o Senhor ali. Amém? O Deus não está preso ali só no seu lugar secreto. A palavra de Deus fala que nós somos a habitação da presença de Deus, somos morada do Espírito Santo. Então você saiu do devocional, você vai começar agora a viver com o Senhor no seu dia a dia, amém? E, gente, eu espero que todo o conteúdo desse episódio aqui do podcast tenha abençoado você, tenha ampliado a sua visão sobre o devocional, de você colocar oração, adoração, leitura da Bíblia e meditação no seu dia a dia, amém? Eu sei que é difícil ter uma vida constante, eu sei que nós passamos por lutas, problemas, aflições, pelo desânimo, eu sei que muitas vezes nós temos dificuldade de entender as Escrituras, de orar, mas não desista, amém? Não desista da sua vida de intimidade com o Senhor. Eu quero orar por você nesse momento, amém? Senhor Jesus, eu peço nesse momento que cada um que está ouvindo, Pai, esse episódio, possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito para ter uma vida de fome e sede pela Tua presença. Que o Senhor possa estar capacitando e orientando cada um no seu tempo devocional. Que eles possam ter momentos prazerosos, momentos de intimidade e momentos de toque da Sua glória, Pai. E eu creio em nome de Jesus que eles vão estar crescendo, amadurecendo cada dia, Pai, a imagem e a semelhança de Ti, Pai. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor possa estar capacitando eles, Pai, a viver uma vida devocional. Em nome de Jesus. Amém. E galera, fiquei muito feliz que você ficou comigo até o final desse episódio. Nós vamos estar produzindo novos conteúdos sobre devocional, novidades que vêm por aí. Então fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @interiosmovement. Siga aí também no Spotify, no YouTube. Vem novos episódios aí para te abençoar, para você buscar uma vida de devoção, enfim, sobre reino, sobre evangelismo, sobre missões, sobre Jesus. Nós queremos te abençoar, amém? Passamos muitas dicas aqui para você e vem muito mais, amém? Deus abençoe sua vida e até a próxima, galera. Amém.